Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos dê muita clareza espiritual para o estudo da noite de hoje, Reencontro com a Vida, o nosso programa, como também o programa Rádio Web Estação da Luz, que é transmitido para todo o Brasil. E hoje vamos estudar o capítulo 18 do livro Reencontro com a Vida, Sessões Espíritas Mediúnicas. Mas eu vou iniciar a introdução do estudo de hoje relembrando um livro publicado em 1976, 38 anos, Tavares. Tem esse livro, que é o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. Lendo esse capítulo do livro Sessões Espíritas Mediúnicas, de Filomena de Miranda, me fez lembrar este antigo livro que eu li há muitos anos, Diálogo com as Sombras. E há um capítulo nesse livro que fala sobre as pessoas em uma reunião mediúnica. E eu vou iniciar o estudo de hoje com a introdução do capítulo 2 do livro Diálogo com as Sombras. Sem sombra de dúvidas, eu considero uma obra-prima esse livro escrito por Hermínio de Miranda em 1976, que ele fala sobre os encarnados numa reunião mediúnica, a função dos médios, dos doutrinadores, os outros participantes, que é a equipe de apoio, os assistentes, não é? Os desencarnados, né? Os obsessores, os perseguidores. Ele cita aqui comunicações de espíritos como os religiosos, os planejadores, o vingador e assim por diante, né? Então, eu vou iniciar a introdução do nosso estudo lendo um trecho do livro Diálogo com as Sombras, capítulo 2, As Pessoas, os Encarnados. Vai dizer Hermínio de Miranda: o trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, no intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização entre os diversos componentes encarnados e desencarnados. Olha que este livro foi publicado há muitos anos e é um livro que nos chama a atenção, que em uma reunião mediúnica, eu sempre considero que é um verdadeiro laboratório mediúnico,
e tem que ter essa afinidade com a equipe dos encarnados, os trabalhadores encarnados numa sessão mediúnica, com uma afinidade psíquica com a equipe espiritual que trabalha naquela casa, naquela reunião mediúnica, né? Continua Hermínio de Miranda. Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. É ocupação que toma 24 horas por dia. Muito do que conseguimos obter em hora e meia ou 2 horas de sessão depende de inúmeras tarefas preparatórias desenvolvidas em desdobramento durante a noite e complementadas posteriormente. Além do mais, não podemos esquecer-nos de que os espíritos dispõem de maior liberdade de ir e vir do que nós. Eles nos vigiam, nos observam, nos seguem por toda parte, na intimidade do lar, no escritório, na rua, nos restaurantes, nos cinemas. Nosso procedimento é minuciosamente analisado com espírito crítico e quase sempre impiedosamente pelos companheiros invisíveis que, ainda desarmonizados, procuram por todos os meios descobrir os nossos pontos fracos para nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto eles mesmos e que, no entanto, nos arvoramos em santos, não é? De fachada durante as 2 horas da sessão. Ou seja, uma reunião mediúnica, os espíritos que vão trabalhar nos observam 24 horas. Um dia antes, já há uma preparação daqueles trabalhadores que vai atuar em uma reunião mediúnica. O dialogador ou o doutrinador, o passista, o magnetizador, né? O médium que vai receber a comunicação psicofônica, etc, etc. Então, há toda uma aparelhagem que é utilizada nessas reuniões mediúnicas. E os dois planos, as duas equipes, têm que estar muito bem afinizada para que o trabalho possa discorrer de forma mais correta e que atenda às necessidades daqueles irmãos sofredores que vão participar das atividades mediúnicas. Pois bem, feita essa introdução que Hermínio nos apresenta, Filomeno de Miranda vai nos dizer o seguinte sobre essas sessões, as reuniões experimentais, não é? Ou fenomênicas do Espiritismo têm por meta essencial o estudo da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade, do qual surgem as bases seguras para a crença racional em torno da pré-existência e da sobrevivência do ser, às manifestações biológicas da existência física. É uma prova incontestável da imortalidade da alma, que é a comunicabilidade dos espíritos na sessão mediúnica. Para investigadores conscientes e responsáveis, enseja o intercâmbio espiritual que permite os diálogos, os estudos e pesquisas compatíveis com a estrutura de que se revestem, ou seja, há toda uma preparação, há todo um esquema, há uma grande disciplina por parte da equipe espiritual
para atender esses irmãos sofredores. O livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira do Amaral, tendo como espírito Camilo Botelho, há um capítulo desta obra que a equipe de trabalhadores, não é? Os samaritanos da colônia espiritual, aonde Camilo convivia, eles se deslocaram da colônia espiritual em Portugal, atravessou o Oceano Atlântico uma equipe de espíritos benfeitores, trazendo aqueles espíritos que se suicidaram para dar comunicação psicofônica nos centros espíritas em território brasileiro. E a equipe de espíritos estavam investigando quais seriam os centros espíritas no Brasil que teria mais compatibilidade para receber comunicações de ex-suicidas. Então, há todo um cuidado, especialmente quando se trata de espíritos que tiraram a própria vida. Então, por aí vocês percebem que a gente tem que ter muita disciplina mental, muito amor, muita compreensão para aquela pessoa, o indivíduo que vai acessar a sala mediúnica. Pois bem, dignas de consideração e de apoio, são responsáveis pelo mister de contribuir com os fatos probantes da supervivência à morte e da realidade da vida antes do berço no mundo causal onde se origina. Não é? No que concerne, porém, às reuniões espíritas mediúnicas, defrontamos compromisso bastante diferenciado no que diz respeito à investigação pura e simples. Então, há toda uma programação pela espiritualidade, como Filomeno de Miranda vai citar aqui no próximo parágrafo. Programadas pela espiritualidade, são constituídas por um grupo de pessoas sérias, assíduas do seu significado, comprometidas com a ação da caridade em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição. Olha aí o que Hermínio de Miranda já falava há quase 40 anos atrás no livro Diálogo com as Sombras, dialogando com os espíritos sofredores, os espíritos que se equivocaram, não é? Então, há toda uma preparação, todo um cuidado, não é? Os espíritos encarregados de executar o labor são os que estabelecem as diretrizes de segurança e roteiro para a ação durante o empreendimento especializado. A Ivone Pereira, ela narra que havia uma equipe espiritual muito grande para atender, para preparar o ambiente na qual iria ter uma série de comunicações de espíritos de ex-suicidas. E que muitos deles, ao se incorporar no médium, o médium tem que ter um equilíbrio muito grande, porque ele vai, momentaneamente, absorver o psiquismo energético daquele suicida. Então, há toda uma equipe espiritual muito grande para a preparação daquela ambiência. É exatamente por isso que André Luiz, no livro Missionários da Luz, se eu não me engano,
e que ele fala de um aparelho cujo nome se chama o psicoscópio, que é uma tecnologia utilizada pelos espíritos para escanear as formas, pensamentos dos encarnados. Esse psicoscópio seria muito semelhante com a tecnologia que a gente usa hoje, que são aqueles óculos 3D, óculos virtuais, de imagens virtuais, projeção de imagens, ou então é aquela tecnologia utilizada lá no filme Jornada nas Estrelas, não é? E que tem uma sala na Enterprise que é chamada Holotech. O que é o Holotech? É uma sala, Tavares, que tem dentro da Enterprise, que, por exemplo, você está viajando a milhões de anos-luz da Terra, na Enterprise, e você, meu amigo Tavares, está com saudade do Morro do Careca, ali aquela praia, aquela orla de Natal. E eu tenho na minha memória, quando eu estive lá no Morro do Careca, eu me lembro que eu fiquei ali na orla marítima, eu fiquei numa pousada que ela tinha um estilo muito semelhante a, a uma pousada grega. Eu tenho essa imagem, eu acho lindíssima aquela orla de Natal. Então, imagine você que você está nessa sala chamada Holotech, você chega lá, você programa, eu quero as imagens da cidade de Natal, da praia onde tem um morro do Careca. Quando você programa, a imagem, se projeta uma imagem de alta definição, que você vê o Morro do Careca, você vê a brisa, você vê o mar, é como se você estivesse integrado, é como se você estivesse lá vivenciando isso, tocando. Hoje, isso é realidade. Então, o psicoscópio é uma tecnologia que os espíritos utilizam para escanear as profundezas do pensamento dos participantes de uma reunião mediúnica. Então, eu fiz um comparativo que é, sim, utilizado tecnologia no plano espiritual, nas reuniões mediúnicas, para saber o padrão energético comportamental de cada um de nós. E aí existe várias questões que é discutida pela equipe espiritual em relação ao comportamento de cada trabalhador em uma reunião mediúnica, não é? Então, isso é muito interessante. Então, quando ele diz assim, inicialmente cuidam de organizar as defesas vibratórias, olha aqui, não é? Organizar as defesas vibratórias quando vai ocorrer uma reunião mediúnica, para o grupo e para o local onde se desenvolvem, realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas e resistentes a invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldades para os membros encarnados. Ou seja, essas barreiras vibratórias é uma tecnologia também utilizada nas reuniões mediúnicas. O que nós temos hoje, praticamente, a maior parte do desenvolvimento tecnológico que existe na Terra é oriundo do mundo espiritual. Essas barreiras vibratórias que eles citam são o que nós temos hoje de alarmes de segurança infravermelho. Algumas décadas atrás, era uma sirene que tocava quando alguém mexia no portão, forçando o portão, uma sirene disparava. Hoje não. Hoje,
esses infravermelho consegue perceber a movimentação de alguém invadindo o espaço e é acionado para a central de segurança. Então, essas barreiras vibratórias é para proteger uma reunião mediúnica contra a ação de espíritos das sombras. Eles não penetram por conta dessas barreiras energéticas. E que barreiras energéticas são essas? Campos magnéticos. É uma tecnologia utilizada por eles. Perceberam? Pois bem, destacados especialistas para o programa de comunicações, dias antes da sua execução, organizam o mister e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médios do grupo, elegendo-os conforme as leis das afinidades fluídicas, portadoras de campos vibratórios que facultam o correto fenômeno mediúnico. Ou seja, dias antes, eles identificam os médios que vão receber as comunicações de determinados espíritos. Não é? Como, por exemplo, eu vou relatar uma experiência pessoal nossa em uma reunião mediúnica que ocorreu em agosto de 1989, na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia. Era um domingo pela manhã. Estava eu e uma equipe de trabalhadores, de doutrinadores, de médios de incorporação, de psicofonia, quando uma entidade espiritual começou a nos dizer: olha, nós somos um grupo muito bem organizado. Esse espírito que estava dando a comunicação era uma entidade espiritual inteligentíssima. Ele falava pausadamente e dizia que ali dentro da sede da Federação Espírita, eles não podiam atuar porque havia uma barreira magnética e que nós, trabalhadores, estávamos protegidos ali, naquela sede física, protegidos por uma barreira magnética gigantesca e que eles não poderiam fazer nada contra a equipe, porque todos ali estavam protegidos. Mas o que ele nos chama a atenção é que, ao sair dali, cada um de vocês será observado. Será observado atentamente no comportamento individual de cada um de vocês. O médium que recebeu a comunicação, esse nosso amigo, esse fato aconteceu há 35 anos atrás, o médium que deu a comunicação foi o nosso querido irmão Washington, que já retornou para o mundo espiritual. E o Washington foi o médium mais preparado para receber a comunicação desse espírito que articulava muito bem, ele contra-argumentava o doutrinador, o dialogador, e dizia-nos: olha, nós somos um grupo muito grande e nós vamos desarticular a política brasileira. Nós estamos atuando sobre o coração do Brasil, aonde se decide o destino do Brasil. Ele estava se referindo a Brasília. E ele iria dizer nessa comunicação: nós estamos fazendo de tudo para trazer o caos para a sociedade brasileira. E nós vamos sintonizarmos com aqueles que assim sintonizam com a nossa frequência mental e que têm afinidade espiritual conosco.
Isso foi uma comunicação em agosto de 1989, às vésperas de uma eleição presidencial entre Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, naquele ano de 1989. Collor de Mello ganha a eleição presidencial. Em 1990, ele assume a presidência do Brasil e pouco tempo depois ele baixa um decreto, não é? E esse decreto ele confisca o dinheiro do povo brasileiro. Lembra aquele plano que confiscou dinheiro do povo brasileiro? Como, por exemplo, um exemplo, se você tinha 10 mil reais na sua conta bancária, no outro dia você só estava com R$ 1.000. Se você tinha R$ 1.000, no outro dia você só estava com R$ 100. Isso foi um caos. Muita gente se suicidaram. Eu trabalhava no banco, Tavares, naquela época, eu trabalhei muitos anos em banco e peguei esse período. Muitas pessoas entraram em depressão, perderam tudo. Pessoas surtaram, tiveram ataques de esquizofrenia. Muitas pessoas começaram a ter fibromialgia e uma onda de suicídio iria ocorrer nos próximos anos, nos próximos 3 anos, por conta disso, que o governo confiscou dinheiro do povo brasileiro. E quando esse fato estava ocorrendo, eu me lembrei o que o Espírito tinha dito em agosto de 1989, nessa reunião mediúnica. Portanto, a equipe espiritual e a equipe mediúnica, ele tem que estar muito bem afinizado, porque nós não sabemos quem é a inteligência, o espírito, que foi alguém que viveu na Terra, que vai utilizar do instrumento físico do médium para trazer uma mensagem edificante, como também querer tumultuar um trabalho mediúnico. É por isso que Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, há um capítulo que ele fala sobre como montar uma equipe de trabalhadores em uma reunião mediúnica. Tem que ser pessoas sérias, comprometidas, e que não entre na banalidade, não é? De ter outras questões de prioridade. Se naquele dia você é trabalhador da mediúnica, você tem que ter uma disciplina muito correta, a disciplina mental, ok? Então, esse fato que eu narrei é algo que marcou muito minha vida nas nossas reuniões mediúnicas. Quando se trata de ocorrências especiais, comunicações de suicidas, olha aqui, ó, tá? E que eu falei anteriormente, eu nem tinha lido aqui o texto, viu, Tavares? Estou lendo agora. Quando se trata de comunicações de suicidas, de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, a fim de ser criados condicionamentos psíquicos que propiciem a diminuição das suas cargas de energia deletéria, de forma que, durante a psicofonia, o médium seja poupado de desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluídas as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhes serão oferecidas. Ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado de orientação, benefícios imediatos que o libertem das fixações dos lugares de onde, despertando-lhe a consciência para o êxito da incorporação. O suicida, ele fica com a ideia fixa dos últimos momentos
dele ter tirado a própria vida. Né? Há um livro chamado Martírio de um Suicida, que há um relato de uma dessas pessoas que se atirou no trevo e foi praticamente esfacelado, ele sentia parte do seu corpo. Ele levou muito tempo na erraticidade, no mundo espiritual, tentando juntar os pedaços do corpo. Deve ser terrível. Então, são espíritos que são merecedores de misericórdia. Então, a equipe de encarnados tem que estar com coração de compaixão, de amor para com o próximo, para com a... As operações que aplicam a bioenergia e saturam-lhe o perispírito, outras moléculas de força, constituem uma terapia significativa e imediata que o ajudará a recompor-se interiormente ao tempo em que passa a considerar como de urgência o impositivo da autoiluminação. Esse impositivo da autoiluminação é o propósito daquela equipe que trabalha numa reunião mediúnica. Leva um pouco de consolo, de orientação, de iluminação. E o doutrinador, o dialogador, ele tem que estar imbuído de muita humildade, de muita compaixão. Né? Por sua vez, cada médium responsável e consciente do trabalho que lhe diz respeito faz-se maleável às comunicações, porque, sintonizando com os diretores espirituais, eles instruem-lhe a maneira como comportar-se, superando conflitos íntimos, ideias perturbadoras e hábitos mórbidos que lhes constituem verdadeiros tormentos. Não é? Tornando-se a inspiração inicial do desencarnado e deixando-se conectar psiquicamente. O intermediário assimila a personalidade, o pensamento e os sentimentos daquele que dele necessita. Desse modo, auxiliando para a desincumbência da tarefa. Então, imagine, boa noite, Mariana. Imagine um espírito, ele foi assassinado pelas costas e o médium sente toda aquela vibração da facada que o levou ao desencarne. E o médium, muitas das vezes, absorve essa energia deletéria do momento da desencarnação, porque o espírito comunicante, ele, com a sua ideia fixa do momento da morte, do assassinato, ele traz isso para a esfera mental do médium, que, por sua vez, a força motriz do nosso sistema nervoso capta essas vibrações do perispírito para o corpo físico, para o sistema físico, e a pessoa sente os sintomas que levou aquele espírito a desencarnar. Não é? Não raro, a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações, quais as providências tomadas para serem evitados transtornos e perturbações. No entanto, especialistas em contribuição magnética encontram-se apostos para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem
no mal e se elege como vingadores e contumazes inimigos do progresso e da paz. Então, há toda uma equipe apostos de seguranças espirituais. O livro Sexo e Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda. Este livro o Centro Espírita, que na realidade era o Centro Espírita Caminho da Redenção, vai narrar, Manuel Miranda, que o Centro Espírita estava sob um ataque feroz das entidades das trevas, porque essa equipe de médios dessa reunião mediúnica estava revelando o plano das trevas. E Filomeno de Miranda vai narrar que esse centro espírita, que os trabalhadores desta casa espírita iria passar por momentos de grandes dificuldades, de problemas diversos poderia ser enfrentado, como de fato ocorreu na época. Hoje nós sabemos que era o Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, quando há um trabalho muito bem organizado numa casa espírita, a gente tem que estar preparado, porque existem nas esferas invisíveis aquelas entidades que não querem ter a luz da verdade, querem tumultuar e atacam os médios, os trabalhadores, os dirigentes da casa espírita. Nós somos muito visados por essas entidades. Outro livro, há algum tempo publicado, que é Tormentos da Obsessão, se eu não me engano. Tormentos da... Me fugiu o nome agora do livro, que Filomeno de Miranda também fala sobre os ataques espirituais nas reuniões mediúnicas. Não é? Então, imagine você, um centro espírita, em que a equipe espiritual, a equipe de encarnados, os médios, estão se desentendendo. Não é? Como a gente viu no livro Trilhas da Libertação, publicado em 95, não é? E que havia um deslize moral por parte de alguns dirigentes da casa espírita e que estava sintonizando com essas entidades das sombras. E estava tumultuando o trabalho. Então, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande. Pois bem, não raro, a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações, quais as providências tomadas para serem evitados transtornos e perturbações. No entanto, especialistas em contribuição magnética encontram-se apostos para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem no mal e se elegem como vingadores, quanto mais inimigos do progresso da paz. Instrumentos delicados, aqui, meu amigo, que eu sempre tenho comentado. Há um mês e pouco atrás, eu fiz uma live sobre as tecnologias utilizadas no mundo espiritual, Tavares. O mundo espiritual é pura tecnologia. O Aerobus é um aparelho altamente sofisticado. O centro de comunicação de nosso lar é pura tecnologia. Quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, os espíritos lá no centro dos mensageiros utilizavam uma tecnologia, não é? Uma espécie de drone, que hoje a gente sabe que é um drone, não é? E que estava penetrando a psicosfera espiritual da Terra, as regiões do umbral, e observando o movimento em massa, em tempo real, esses drones espirituais adentravam as esferas mais densas da Terra e mostravam imagens em tempo real no centro do mensageiro, lá em nosso lar. Hoje a gente sabe que é isso. Olha o que é que ele diz aqui.
instrumentos delicados de alta tecnologia são utilizados durante as manifestações mais vigorosas, de modo que sejam realizadas cirurgias nos enfermos espirituais vitimados por auto-obsessões ou alo-obsessões que se tornaram portadores de implantes de células supersensíveis que os enlouquece sob comando exterior. Ou seja, eles utilizam a tecnologia para retirar determinadas células que são implantadas no sistema nervoso do, da pessoa que está sendo obsediada, que nós chamamos de microchips, que foi uma palavra pela primeira vez revelada por Filomeno de Miranda no livro Tormentos da Obsessão. Há um capítulo que ele fala como esses espíritos utilizam esses microchips tecnológicos no sistema nervoso perispirítico, que, por sua vez, interfere no nosso sistema nervoso. E ele manda mensagem, os espíritos das sombras manipulam-nos através de que hoje a gente chama de nanotecnologia, não é? Implantes de células supersensíveis. Ou seja, eles desenvolvem uma célula produzida no mundo espiritual por essas entidades do mal, células supersensíveis que vai atuar no nosso sistema nervoso. É um implante. E aí há todo um processo para a equipe espiritual retirar esses implantes da epiderme perispirítica do nosso campo energético espiritual. Olha aqui o que ele diz aqui no próximo parágrafo. Assistentes espirituais. Eu vou retornar de novo aqui. A autoimagem, a auto-obsessão ou alo-obsessões de fixação mental, muitas das vezes são informações, dados, que é teleguiado, enviado às imagens para essas células, para esses microchips, para plasmar ideias, pensamentos na nossa mente, e você acaba sendo manipulado por conta dessas entidades das sombras que utiliza a nanotecnologia do plano espiritual para o mal. Implantes de microchips nos nossos neurotransmissores. Pois bem, assistentes espirituais preparados para o serviço de enfermagem posterior e condução a atendimentos específicos. Em outros momentos, cooperam com os instrutores, os quais trabalham em uma equipe harmônica sob o comando do mentor responsável pela reunião espírita mediúnica. Então, tem um diretor daquela reunião mediúnica, né, que é o responsável maior. Depende-se desse modo que os membros que constituem a reunião encontram-se comprometidos com o conjunto, não se devendo permitir situações embaraçosas, cujos efeitos se refletirão no todo, pode comprometer toda a equipe espiritual. Boa noite, Ilza. Ilza, lá de Blumenau. Pois bem, organizada a tarefa e estabelecidos parâmetros de ação, espera-se que a equipe de colaboradores encarnados encontre-se igualmente sintonizada com a atividade, a fim de ser conseguido o êxito anelado. Eu sempre comento que uma reunião mediúnica é um laboratório e que tem que ter muita seriedade,
muita responsabilidade dentro de um trabalho mediúnico. Quando o médium ou o doutrinador, por motivo frívolo, falta ao compromisso, exige que seja modificado o roteiro estabelecido. Quando isso é possível, sendo tomadas providências de urgência, certamente previstas pelos mentores, já que eles não agem por ações de improviso. Ele está dizendo-nos que os espíritos, a equipe espiritual que atua na mediúnica, eles não trabalham por improviso, por impulsividade. Há um planejamento com antecedência, há uma seriedade, uma responsabilidade. Então, a equipe de encarnado, o médium, ele tem que ter, sim, a sua responsabilidade, com compromisso assumido. Esse conjunto de trabalho harmônico obedece a um ritmo seguro, que somente os membros encarnados podem perturbar. Ou seja, a equipe, o membro mediúnico do plano espiritual, ele segue um compromisso harmônico, mas pode ocorrer uma perturbação de desequilíbrio com os membros encarnados. Olha aí a nossa responsabilidade, não é? A reunião espírita mediúnica, portanto, com objetivos socorristas, obedece a um processo de delineamento equilibrado para que, concluído o tempo que lhe é reservado, distendam-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes, parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Não é? Então, a gente continua nas reuniões mediúnicas, muitas das vezes, fora do corpo físico, parcialmente desligado, você participa dessas reuniões mediúnicas também no mundo espiritual, que os espíritos realizam reuniões mediúnicas no plano espiritual para ocorrer comunicações de espíritos desencarnados. A sessão mediúnica, aqui ele já vai, né, encerrando, a sessão mediúnica seria irresponsável, é laboratório espírita para atividades psicoterapêuticas aos transuentes de ambos os planos da vida, contribuindo eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos. Na aludida organização, prevê-se a mensagem do nobre amigo espiritual, dirigente que culmina o empreendimento, deixando a luz do consolo e da esperança nas mentes e nos corações afervorados. Desse modo, o elevado mister socorrista constitui expressiva experiência de caridade em razão do anonimato daqueles que vêm rogar ajuda e da generosidade de quem a oferece, conforme recomendava Jesus, dando com a mão direita sem que a esquerda tome conhecimento. Portanto, essa é a mensagem de hoje. É um alerta para aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas como magnetizador passista, como médium de psicofonia ou de psicografia. Tenhamos seriedade, responsabilidade neste intercâmbio mediúnico entre as duas esferas da vida, a esfera física e as esferas espirituais. Na próxima semana, vamos para o capítulo 19, esponsálico espiritual, né? Em face da realidade do mundo causal, que preexiste e sobrevive à transformação molecular, as programações, os métodos hábeis para o desenvolvimento dos espíritos no seu processo de
crescimento intelecto-moral. Né? Vamos ver o que Filomena Miranda nos fala no próximo capítulo. Até na próxima quarta-feira. Muito obrigado por aqueles que aqui estiveram presentes, nos acompanhando no canal Reencontro com a Vida, como também no canal da Rádio Web Estação da Luz. Muita paz e até a próxima quarta-feira. É com você, Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.